Para o presidente do Sindicato da Construção Civil de Mococa da região, Antônio Celso, o aquecimento do setor tem uma explicação. Quero falar que o setor da indústria para a construção civil é um setor que não parou, pelo contrário, ele gerou mais emprego, deu mais oportunidade aos trabalhadores que estavam desempregados e hoje, inclusive, falta mão de obra no nosso setor. E não é só mão de obra, falta também material de construção, como tijolos, como falta ferro, principalmente ferragem, Então hoje o pessoal está na fila. Se você pegar hoje as indústrias para a construção, por exemplo, marmoraria, móveis, estão tudo abarrado, Mauro, porque não tem mão de obra suficiente para suprir o mercado, a necessidade que foi o avanço do mercado. Isso se deve a também o quê? Se deve ao pequenos juros que os bancos pagavam, inclusive a Caixa Econômica Federal, as pessoas que aplicavam lá na poupança. Então o juro é muito baixo. O que o pessoal foram para o mercado da construção civil, que é um mercado seguro, é um mercado rentável, um mercado seguro. É isso que ocorreu nesse ano de 2020 e há probabilidade, há a possibilidade de 2021 seguir nesse mesmo ritmo. Responsável por cerca de 7% do PIB brasileiro, não é à toa que o setor da construção civil está rodeado de expectativas com relação ao seu desempenho. Em 2020, isso não foi diferente, embora o sentimento em torno da expectativa tenha mudado significativamente ao longo do ano. Além da venda de materiais, o setor começou a empregar. O índice registrou quarta alta consecutiva em setembro. Nível de atividade subiu e empresários se mostram otimistas. Está gerando bastante emprego na construção civil e na indústria para a construção em toda a região. Inclusive, falta mão de obra para o setor. Está faltando exclusivamente. Se você hoje quiser, por exemplo, um profissional do setor da indústria para a construção ou da construção civil, você vai ver que vai ter sentido dificuldade a ter um profissional para suprir você nesse final de ano. Até antes da pandemia da Covid-19 se alastrar pelo mundo e atingir em cheio o Brasil, as fichas depositadas apostavam na construção civil neste ano, como motor extra imprescindível para promover um forte crescimento da economia nacional. O país passava por uma série de reformas que visavam a melhoria da saúde fiscal e, assim, reduzir custos e aumentar a capacidade de investimentos. Inclusive, principalmente ferro, Porque ferro, ele é commodities, É na bolsa, é dolarizado, então o ferro, por exemplo, custava-se um X no começo do ano, praticamente dobrou isso, E isso não é somente na ferragem, isso é em toda a cadeia do material da construção civil, por exemplo, o vidro, subiu bastante, todos os materiais, Inclusive, eu acho que o importante disso tudo é a geração de emprego, é a manutenção desse emprego. Então a construção civil fecha o ano de 2020 com um saldo positivo na geração de emprego. Depois que a pandemia levou ao isolamento e, consequentemente, à crise econômica, o sentimento em torno deste setor, neste ano, passou a ser de esperança. Especialmente porque, logo após a determinação pelo isolamento social, veio o decreto presidencial que colocou a construção civil no patamar da atividade essencial, ou seja, cujas atividades deveriam ser mantidas mesmo durante a pandemia. O auxílio emergencial, ele veio suprir as necessidades das famílias que já estavam com déficit, por exemplo, conta de luz, conta de energia, pequenas prestações, ela veio suprir essa necessidade, mas que, na verdade, ela não resolveu muito. Ela é um sistema paliativo, Não resolveu muito na questão econômica, principalmente do nosso setor. Segundo ele, esse cenário da construção civil de aquecimento deverá continuar em destaque no ano que vem. Nós acreditamos sim, acreditamos que o ano de 2021 deve se prolongar um pouco mais. Não sabemos como vai se comportar o mercado mundial, mas porque a construção civil é um mercado interno, mas ele depende do mercado internacional. E esperamos que o mercado internacional reaja e nós também consigamos aí continuar nesse mesmo ritmo de 2020.